Marido me deixou sem nada no divórcio. Ele não sabia que eu tinha o bilhete premiado. Mariana ouviu a frase do advogado como se a sala tivesse afundado um pouco. Não só a sala, mas a cidade inteira que ela imaginara sua. Em um dia, as janelas da casa que ela ajudara a encher de risos e promessa passaram a olhar para fora sem reconhecê-la. Em outro dia, ela deixou para trás móveis, quadros, a mesa grande onde as filhas aprenderam a dividir pão e sonhos. Foi obrigada a fazer uma mala pequena. Levou apenas o que coube num coração que, apesar da surpresa e da vergonha, ainda sabia caminhar. Antes daquele corte seco, o casamento era, aos olhos da vizinhança, um projeto de vida construído com cuidado. Eduardo gostava de falar sobre futuro como se pudesse compra, com promessas. Mariana gostava de plantá-lo como quem entende que o crescimento vem de rotina e não de discursos. Eles sonharam casas maiores, viagens, festa de formatura das filhas. Mariana fazia planos que cabiam na realidade, economizava uma parte do salário quando podia. Guardava uma quantia em um envelope, mandava as meninas para cursos quando aparecia uma oportunidade. Ela acreditava mais em ensino que em sorte, mais em disciplina que em gestos grandiosos. Quando o casamento desfé, não houve um momento explosivo, houve uma sucessão de cortes secos. Assinatura aqui, pedaço dali, justificativas mornas e frases prontas sobre recomeço para ambos. O tribunal, os papéis, as chaves entregues. Mariana saiu sem muito barulho. Eduardo ficou com a casa grande, com os móveis, com a reputação que fazia jus apenas por aparências. Ele levou também a certeza que tinha sobre o próprio valor. Aquela sensação de ter tomado uma decisão que serviria de exemplo para qualquer homem que quisesse preservar um nome. Mariana e as filhas mudaram para um anexo nos fundos da rua, menos um cômodo que fora usado de depósito, com janelas pequenas e chão que rangia quando a chuva era forte. Era um lugar que cheirava a madeira velha e café queimado. Tinha uma pequena cozinha que servia tanto de mesa de jantar quanto de sala de estudo. A cama era fina, porém firme. As cortinas, remendadas. Nas primeiras noites, elas ouviram o riso distante vindo da casa grande, festas. Conversas altas, a música que anunciava uma liberdade que não era delas. A vizinhança observou, e alguns olharam com pena, outros com maldade contida. Foi assim que Mariana entendeu que, sim, ela tinha ficado sem nada aos olhos oficiais, menos, mas aquela expressão carregava uma distância da verdade que nenhum papel poderia medir. Você pode imaginar o silêncio daquele primeiro mês, não o silêncio vazio, mas o silêncio costurado de responsabilidades, acordar cedo, preparar merenda, levar e buscar as filhas na escola. Costurar o uniforme que rasgara, estudar um material que chegou via internet. A cidade parecia mais fria, as compras mais caras, e cada centavo exigia um gesto pensativo. Ainda assim, havia risos, de um tipo que se faz mesmo quando a alma carrega peso. Mariana ensinou as meninas a lidarem com listas, a valorizarem aquilo que sobrevivera. Uma coisa por vez, dizia ela, com a voz que sempre coube em pequenos gestos. Se há algo que a expulsão não conseguiu arrancar, foi a dignidade. Mariana manteve porque entendera, desde cedo, que dignidade não é ter muito, e sim saber o que fazer com o pouco. Nunca reclamou alto demais, preferiu trabalhar. Arrumou bicos, costurava roupas de vizinhas, fazia bolos para uma padaria pequena, dava aula de reforço às crianças do bairro. Era a combinação de tarefas que preenchia o dia sem deixar a cabeça cair em arrependimentos fáceis. As filhas, por sua vez, eram o brilho de cada manhã. Clara, a mais velha, tinha a paciência de professora e os óculos que restavam dos livros. Roana era inquieta, mexia com eletrônicos e consertava rádios antigos. Rafaela fazia contas com a facilidade de quem vende em feira e entende troco. E Lúcia tinha uma voz que, quando cantava,
Fazia o silêncio ser um lugar mais habitável. Mariana trouxe cada uma para a força do trabalho aulas, tarefas, pequenos empregos e muita conversa sobre caráter. Não era pedantismo, era preparo. Enquanto isso, o outro lado da rua mostrava a face que o orgulho compra e que a sorte não sustenta. O filho que Eduardo teve com Isabela menos Pedro menos crescera protegido dos limites que as filhas de Mariana aprenderam cedo demais. Era um jovem que soube, desde cedo, que havia adultos para pagar seus erros. A indulgência era sua escola. Amigos que o elogiavam escondiam comportamentos destrutivos. Festas e noites sem contagem de horas eram o pano de fundo. Eduardo, cego pela sensação de vitória, achava que tudo corria bem. O prestígio que ele tinha na rua, as conversas admiradas em cafés, começavam a ressecar em verdadeiras rachaduras, pagamentos atrasados, negócios que faliam por decisões impulsivas, contratos mal examinados e, finalmente, boatos. A comunidade sentiu. As mesmas bocas que haviam sussurrado sobre a saída de Mariana agora murmuravam, com dificuldade, sobre as dificuldades de Eduardo. Primeiro foi um atraso de imposto, depois uma dívida com fornecedores. Pessoas que antes o aplaudiam começaram a medir a distância ao passar. O silêncio que antes coube a Mariana, em olhares mensurados para um homem que, orgulhoso, começava a perder o terreno que acreditara inabalável. Mas a história não é só feita de quedas e escândalos. É feita, sobretudo, de tecer vidas que, aos poucos, ganham forma. E foi nesse fio fino, puxado diariamente, que Mariana e as filhas construíram um novo destino. Clara conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade da cidade depois que uma professora, impressionada pela sua responsabilidade, a indicou para um projeto. Joana ganhou um estágio num conserto de aparelhos eletrônicos. O dono viu nela uma curiosidade que valia ouro. Rafaela aprendeu a contabilizar uma pequena lojinha de bairro e, com seu tino para números, passou a ajudar comerciantes locais. Lúcia, com sua voz, entrou em um coral comunitário que, mais tarde, recebeu convites para tocar em eventos. Era um começo de portas abertas. Em cada uma dessas pequenas conquistas havia a presença silenciosa de Mariana, que corrigia redações, refazia horários, comprava um material escolar com esforço redobrado. Mas também havia a mão própria das meninas, que aprendiam a transformar esforço em oportunidade. Durante esse processo, Mariana guardava um segredo, não por esperteza, mas por simplicidade. Antes do divórcio, quando as conversas ainda se davam sobre férias e reformas, ela comprara um bilhete de loteria, não fora uma extravagância. Fora uma pequena aposta contra a desesperança. Um gesto que fez numa tarde chuvosa depois que uma vizinha de coração generoso lhe oferecera uma moedinha e uma palavra de incentivo. Mariana colocou o bilhete num livro antigo, o mesmo livro onde anotava receitas de família e recados de escola. Não contou a ninguém. Nunca considerou que um pedaço de papel pudesse virar assunto público. Para ela, era um sinal privado de uma possibilidade, uma esperança silenciosa, guardada como se fosse um fósforo que pode acender algo quando o momento chegar. A vida seguiu seu curso com a normalidade que transforma a dor em rotinas, e o bilhete permaneceu no seu lugar. Às vezes, quando fechava os olhos antes de adormecer, Mariana tocava inconscientemente o canto do livro onde o bilhete estava. Era um gesto leve, quase supersticioso, que mais servia para acalmar a ansiedade do que para alimentar sonhos de riqueza. Ela continuou a trabalhar, a ensinar e a educar. E, enquanto isso, as pequenas vitórias das filhas iam diminuindo a diferença entre o que perdeu e o que se reerguia. No outro lado, Eduardo enfrentava suas escolhas. Sociedades que se sustentam em aparências necessariamente acabam por revelar rachaduras quando falta a base sólida do esforço e da responsabilidade. Os problemas se acumulavam.
Amigos começaram a ficar afastados quando perceberam que o brilho vinha apenas de gastar, sem construir. Conversas antes cheias de riso tornaram-se evasivas. O orgulho de Eduardo, que antes lhe rendia a admiração de muitos, transformou-se em uma carapaça que o tornava cada vez mais solitário. Ele não entendia que suas decisões agora tinham custo real, não só para ele, mas para quem dependia de sua palavra. Remorso veio aos poucos, como uma geada que não mata, mas fragiliza flores. E então vieram os pequenos sinais que prenunciam o que já se sabe no fundo: o dinheiro que escapa, o amigo que não atende, o fornecedor que chama para cobrar. A comunidade, que uma vez o idolatrara, começou a medir o tom das palavras. Olhares mudaram. O homem que antes apontava culpados para o casamento que terminou agora ouvia murmúrios sobre ele. Havia erro e consequência menos nada teatral, apenas a vida devolvendo o que fora plantado. Mariana, porém, não se movia por vontade de ver a ruína alheia. Não havia regozijo nas suas ações. A sua força vinha de outra coisa, do desejo de oferecer às filhas as ferramentas para que elas pudessem escolher no futuro. Não por impulsos, mas por conhecimento. No seu silêncio, havia uma coragem que não precisava de aplausos. Pequenas pistas de que algo maior poderia acontecer foram se acumulando. Havia um aviso do banco, um boleto pago com atraso, um telefonema registrado. Eduardo, que antes se gabava de tudo, agora passeava pelo bairro com a face tensa. Seus filhos com Isabela começaram a ter problemas de conduta. Não eram mais a imagem de refúgio do pai, mas espelhos do vazio que tanta proteção pode gerar. Enquanto isso, o bilhete continuava no seu lugar. Não era segredo estratégico, era memória. Às vezes, numa noite de insônia, Mariana abria o livro e folheava sem pressa. Vias que o destino traça às vezes são irônicas. O que nos deixaram sem nada às vezes expõe o que mais vale. E foi num desses gestos, no momento certo, que a trama mudou de tom. Houve um dia em que a cidade acordou falando de sorteios. Não era um assunto novo nas rodinhas de conversa, mas, naquele mês, as manchetes tremularam mais alto. A loteria distribuía um prêmio considerável. Ninguém poderia prever quem seria o felizardo. Mariana, que sabia como os números são pequenos detalhes de algo maior, quase não pensou nisso. As filhas foram para a escola. Ela para seu trabalho de costura. Foi ao meio-dia, durante uma pausa, que uma vizinha, já de portas entreabertas, chamou-a para ver o jornal. O nome que aparecia na lista de ganhadores era estranho, quase um eco do nada, um sobrenome comum, seguido do bairro. A vizinha, com as mãos trêmulas, virou as páginas, leu outra vez. E os olhos dela, menos que antes tinham tanto costume de ver lutas, encontraram Mariana. O coração dela bateu como quando se recebe uma notícia tão improvável que parece uma piada. Voltou para o quarto, sem contar nada, fechou a porta e abriu o livro onde guardava suas receitas e recados. Ali, entre a folha do aniversário da mais velha e uma receita de bolo de fubá que a mãe ensinara, estava o bilhete. O papel estava ligeiramente amassado nas pontas. O número escrito com uma caneta que já havia secado em parte, e a data em que o comprara parecia um ponto fixo no passado. Mariana segurou o pedaço de papel, como se estivesse segurando uma palavra que não se atrevia a falar. O momento da revelação precisou de silêncio, não de anúncios. Não houve necessidade de sair na rua com um bilhete erguido. Ela poderia ter feito isso. No entanto, o que buscava não era humilhar, mas restaurar a possibilidade de escolha. Chamou as filhas, uma por uma, como sempre fazia quando havia decisões que precisavam barulho de família. Sentaram-se em torno da mesa pequena da cozinha, as xícaras de café fumegando e as mãos unidas como quem garante uma segurança mútua. Mariana deixou que o silêncio falasse antes de dizer qualquer coisa. Encontrei algo, disse ela, com a voz firme e serena.
Algo que pode mudar as coisas. Clara olhou primeiro. Seus olhos, já cansados de responsabilidade, mostraram curiosidade antes do espanto. Joana tentou prever números, como quem quer entender a lógica de uma surpresa. Rafaela sorriu com cautela. Lúcia segurou a mão da mãe como se a notícia fosse uma música suave. A presença das meninas naquele círculo era mais poderosa que qualquer cheque, era a certeza de que qualquer escolha não seria só da mãe, mas de todas elas. Mariana explicou, de modo simples, sem ostentação, que havia um bilhete guardado e que precisava confirmar os números. Foi ao dia seguinte com as filhas mais velhas. Não houve festa na rua. Houve, ao contrário, uma calma quase sacramental na casa de apostas. O papel foi conferido. A mesma sensação de incredulidade veio como um vento que apaga e acende lâmpadas. O bilhete era, de fato, premiado. Não era um valor que transformaria a vida de forma caricata do dia para a noite, mas era suficiente para tirar a família do beco apertado. Pagar dívidas que comprimiam o peito e abrir portas antes fechadas por falta de recursos. Quando Marina saiu com o documento que comprovava a vitória, o gesto mais importante foi a sua escolha. Ela poderia ter usado o dinheiro para ostentar, poderia ter comprado o que fora tomado. Poderia ter gritado sua vitória aos quatro ventos. Em vez disso, fez o que sempre fez, ponderou. Pagou o necessário para estabilizar a casa, investiu parte na educação das filhas, garantiu que cada uma tivesse condições de seguir nos caminhos que traçaram. Parte do prêmio foi reservada para um pequeno negócio que ela montou com as próprias mãos, uma lojinha de consertos e costura com um cantinho, para que as meninas pudessem estudar e trabalhar. Esse negócio não viraria um império da noite para o dia, mas era um espaço que devolvia autonomia e dignidade. A revelação do bilhete mudou algo além do financeiro. Do lado de lá da rua, as notícias chegaram como se carregassem um espelho. O homem que acreditara tê-la deixado sem nada agora via a mulher que tanto subestimara reconstituir uma vida. Eduardo ouviu o rumor primeiro pelo olhar de vizinhos que não sabiam bem como falar. Tentou manter a compostura. No entanto, há verdades que rompem a segurança dos actos. Ele passou a sentir remorso, não o tipo teatral de quem pede perdão para manter a imagem, mas um remorso real, que corrói as noites e altera passos. Bateu à porta da casa de Mariana em busca de explicações, de reparação, de volta. Pediu para conversar. Mariana ouviu. Escutou suas palavras. Ouviu pedidos de desculpas que soavam vazios. Pois não pediam reparação, pediam o retorno de um papel social perdido. Houve, naquele encontro, um momento de clareza. Mariana não precisava humilhar, nem ele exigia. A escolha dela, ponderada e serena, foi a de manter distante aquilo que lhe causara feridas. Ela poderia ter aberto a porta para um reencontro. Ao invés, ofereceu-lhe o que a renda geral do bilhete tornava possível, uma postura digna. Explicou com tranquilidade que a história tinha sido escrita e que agora havia outras páginas para virar. Não foi um não espetacular. Foi um não firme, como quem desenha uma borda segura para o próprio jardim. A liberdade financeira, naquele instante, devolveu-lhe a capacidade de dizer não sem medo. A comunidade observou essa transição com alguma surpresa. Não houve a festa da revanche, tampouco a vitimização pública. Mariana decidiu que o que tinha de maior valor não era mostrar para Eduardo o que ele perdera. Era assegurar que as filhas tivessem um futuro que não dependesse mais da benevolência de ninguém. Com parte do prêmio, Clara pôde consar nos estudos. Joana ampliou o estágio para um emprego formal. Rafaela ajudou a organizar as finanças do negócio da mãe, e Lúcia continuou a cantar. Agora em palcos que a cidade oferecia com mais frequência. Cada conquista era um fio que se juntava à tapeçaria do novo começo. O marido, por seu lado, não deixou de sentir as consequências do que plantara. Os problemas que antes
eram mal administrados, exigiam agora soluções que não cabiam mais em discursos. Ele enfrentou solidões. Amigos que antes sorriam agora mantinham distância cuidadosa. Não houve humilhação pública, apenas o isolamento que surge quando falta responsabilidade. Se houve arrependimento, foi silencioso e tardio, o tipo que, quando aparece, não apaga danos já causados. Isabela e os filhos também passaram por suas transições. Nem sempre foi dramático, mas foi real. Cada escolha tem preço. O que a história traz, no entanto, não é um conto de fortuna súbita que resolve todas as dores. O dinheiro abriu portas e ofereceu escolhas, mas não curou feridas profundas da confiança. A reconstrução da autoestima de Mariana e a recuperação das filhas foram, acima de tudo, trabalhos contínuos, menos conversas, terapia, dias em que se repetiam palavras de coragem, noites em que choravam juntas. O bilhete foi, mais que um objeto, um catalisador, permitiu que as decisões fossem tomadas com mais espaço de manobra. Mariana usou esse espaço para consolidar independência, para transformar aprendizado em profissão, para investir naquelas coisas que ninguém pode tirar, caráter e educação. Há, porém, uma parte dessa narrativa que merece ser contada com cuidado, a reação da comunidade. Pessoas que antes a desprezaram passaram a olhar com respeito. Não por inveja, mas porque ver alguém rica desperta em outros uma mistura de admiração e autoquestionamento. Algumas mulheres procuraram Mariana para pedir conselhos sobre cursos e como equilibrar orçamentos. Outros, envergonhados, confessaram que a própria vida estava cheia de compromissos que não lhes davam frutos. Mariana recebeu tudo com simplicidade. A palavra se dava como quem distribui pão, sem bandeiras. E aí está a lição mais dura: nenhum ato de humilhação, por mais certeiro que pareça no início, é capaz de destruir o que foi construído com dedicação. O orgulho que leva alguém a exibir poder é, muitas vezes, terreno frágil. A humildade adquirida pelo trabalho transforma vidas de forma silenciosa. Mariana não se tornou uma pessoa celebrada por um prêmio. Ela se tornou exemplo porque, mesmo quando tudo parecia perdido, manteve a cabeça erguida. Morou no trabalho e ensinou às filhas que dignidade se conquista todos os dias. Ao fim da história, não há um banquete de revanche. Há, em vez disso, uma mesa pequena onde as filhas se reúnem para planejar os próximos passos. Um negócio que abre suas portas com uma placa discreta, um selo de confiança que o bairro passa a reconhecer. Eduardo segue sua vida, mais restrita, talvez mais humilde. Se houve arrependimento, ele o carrega como um peso que o obriga a olhar para dentro. A cidade aprendeu a lição amarga, que o esforço construído é mais resistente que mostras de poder. Se restava alguma dúvida sobre o que realmente importava, basta olhar para as filhas. Não foi o bilhete que as educou. Foi a disciplina, a oportunidade de estudar, o incentivo de uma mãe que acreditou em disciplina e caráter. O bilhete simplesmente removeu uma barreira material que as impedia de avançar mais rapidamente. A verdadeira vitória foi a delas, e de Mariana, por terem persistido. No rastro dessa vitória, há também a necessidade de humildade diante da sorte. Ganhar na loteria ou encontrar um bilhete premiado não é receita de vida. É uma circunstância que pode ajudar, sem dúvida. Mas o que sustenta qualquer transformação é sempre o trabalho anterior. As redes de cuidado e o modo como se decide repartir e investir o ganho. Mariana fez precisamente isso, investiu na educação das filhas. Iniciou um negócio que permitisse autonomia a várias pessoas do bairro e preservou uma parte para que a família tivesse segurança nos anos seguintes. A verdade mais duradoura desta história é um convite à reflexão. Quantas vezes subestimamos talentos que não se exibem? Quantas vezes julgamos com base em aparências e, por isso, deixamos passar preciosidades? Eduardo subestimou Mariana. A vida, no seu tempo, devolveu o gosto amargo dessa escolha.
Mas ninguém precisa ser transformado em vilão definitivo. Há, no remorso e na ruína, oportunidade para aprender menos ainda que não apaguem os danos. Mariana, por sua parte, seguiu adiante. A biografia de seu reinício não foi escrita com manchetes, mas com pequenos atos, uma ligação telefônica para alguém que precisava de um conselho. Um emprego dado a um jovem que antes não encontrava oportunidades. Uma bolsa de estudos financiada para um talento local. O bilhete, que para tantos poderia ser sinônimo de exibição, tornou-se uma ferramenta de reparação e ampliação de possibilidades. Ela optou por isso, com clareza. Restituir dignidade a outras vidas era o melhor uso de uma sorte que caíra em seu colo. E quando, de vez em quando, alguém perguntava se ela se arrependera de não ter gritado e mostrado tudo, Mariana sorria com aquela serenidade que vem da simplicidade. Ela sabia que a verdadeira aprovação não viria da humilhação alheia, mas da percepção íntima de que havia construído um lar capaz de resistir às tempestades. E que estava, enfim, livre para escolher sem pressões de julgamentos externos. Se essa história ecoa em você, pense em quantas Mariana existem ao redor, menos mulheres que trabalham, amparam filhos, silenciam dores e constroem futuros. E quantas vezes o julgamento rápido nos impede de enxergar valor. Cada pessoa, em seus poucos gestos, pode ser a semente de uma grande mudança. Se quiser saber como ela transformou o destino, fica comigo até o fim. Porque, no silêncio das escolhas certas, há lições que merecem ser partilhadas. No fim, a cidade aprendeu uma lição que, embora simples, é profunda. Não subestime quem parece ter pouco. Porque a verdadeira riqueza pode estar oculta em coisas tênues, menos num livro de receitas, num gesto constante, num bilhete guardado. O orgulho, por mais alto que se ergue, tem pernas curtas perto da força do trabalho e da sabedoria de quem escolhe investir no futuro. Mariana nunca usou o bilhete para humilhar. Usou-o para construir. E foi essa escolha, mais que o prêmio em si, que lhe devolveu a paz. Em encontros posteriores, ela caminhava pela rua com a mesma calma de antes, mas agora com uma liberdade nova, decidir onde morar. Como trabalhar, o que ensinar às filhas sem medo de que a falta determina suas escolhas. E o final não é um espetáculo. É uma sequência de manhãs com café, de tardes onde as filhas estudam juntas, de noites em que a casa pequena se enche de música. O marido, isolado agora pela consequência de seus atos, sente achei consigo mesmo e aprende, às vezes, tarde demais. Arrependimento, talvez, e lições que não são verbais. A comunidade, pelo menos, passou a olhar com menos pressa e mais cuidado. Essa história é, acima de tudo, um lembrete. Dignidade e resiliência são formas de riqueza que o divórcio não consegue tirar. E o verdadeiro bilhete premiado, muitas vezes, é o trabalho de preparar a próxima geração. Se essa narrativa tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que cada criança é uma bênção e que investimento em caráter e educação vale mais do que qualquer aparente vantagem do momento. Comente Cada Filho Importa e espalhe essa ideia, menos porque histórias assim merecem ser lembradas e multiplicadas.